Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E o livro da vez é o livro de Neemias. Bem, agora aqui na tela do computador, vamos aos fundamentos e ensinos no livro de Neemias. Se esse é o primeiro vídeo da série que você assiste, nós estamos estudando alguns fundamentos e ensinos que são verdades em ação, tá? Essas verdades em ação são fundamentos e ensinos que nós devemos praticar na caminhada cristã, né? Então não é um estudo teológico sobre o livro de Neemias, não é isso. É um estudo, na verdade, pensando alguns ensinamentos que nós encontramos no livro de Neemias e cujos ensinamentos nos ajudarão a crescer espiritualmente, coisas que nós deveríamos colocar em prática na nossa vida cristã. Então são verdades que o livro ensina e as ações para qual o livro nos convoca, ok? É isso. Vamos lá. A primeira delas são as diretrizes para crescer em piedade. Viver de forma como Deus quer implica em fazer das prioridades de Deus nossas prioridades. Elas são diferentes das nossas. Deus ainda realiza todas as coisas por meio da sua palavra. Portanto, as Escrituras servem de guia para orientar as nossas vidas de acordo com a vontade de Deus. Compreender a sua palavra e obedecer a ela produz alegria. As Escrituras também nos ensinam a reconhecer que a mão de Deus está por trás de todos os nossos sucessos. Então aqui nós vamos aprender alguns fundamentos e ensinos onde ficará muito evidente para mim e para você a importância da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus, ele ainda realiza todas as escrituras todas as coisas, por meio da sua palavra. Por que ainda realiza? Porque era assim, foi assim na criação do mundo e a palavra nos mostra isso ao longo do período onde ela foi escrita. Né? Vamos lá. Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Deixa eu tentar. Vamos ler e depois eu vou te explicar. Vamos lá. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. E continuando no versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome.
Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. E o que acontece aqui? Nós vemos uma pessoa que, algo que meu pastor, né, o apóstolo Robert Amorim, professor Robert Amorim, da Escola do Chamado, ele fala bastante em relação a isso, que Neemias, é porque Neemias, ele ouviu as palavras, ele se assentou e chorou e lamentou por alguns dias, ou seja, ele recebeu na alma. Ele sentar, chorar e se lamentar é aquele que recebe uma má notícia na alma. Só que aí ele teve uma reação espiritual. Recebe na alma e reage no espírito. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aqui vem a oração que ele faz. O que acontece? Ele recebeu uma péssima notícia a partir do versículo 3, né? Ele, ele tem um encontro com Anani, né? Um dos irmãos de Judá, e ele perguntou como estavam os judeus, né, que escaparam, que não foram levados para o exílio, né? Porque quem estava no exílio, bem ou mal alguns, ele tinha conhecimento no exílio, e ele estava exilado, o próprio Neemias estava exilado, né? E aí, no versículo 3, a partir do versículo 3 vem a informação, né, que os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então ele tem um choque, né? Neemias ele tem então um choque de saber como é que estavam vivendo os que não foram exilados, como é que estava a cidade, né? Então ele chorou, lamentou por alguns dias, só que ele recebeu na alma e reagiu no espírito. E tendo ele reagido no espírito, ele começou a orar ao Senhor. E orando ao Senhor, nós vemos na oração ele exaltando a Deus como sendo o Deus dos céus, um Deus grande e temível, a quem devemos temer, ter temor, um Deus que guarda a aliança, um Deus que tem misericórdia para aqueles que o amam, né? Um Deus que ama, que guarda os seus mandamentos e juízos. E aí vem. E aí ele fala, ora, o Senhor. Primeiro ele exaltou ao Senhor, primeiro ele adorou ao Senhor na oração dele. E aí ele vem, Senhor, me escuta, né? Estejam atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje eu faço na tua presença. E aí, ó, dia e noite. Ou seja, não foi uma oração que ele fez simplesmente acabou, mas era uma oração que ele apresentava ao Senhor dia e noite. Por ele, especificamente? Não, não foi por ele, mas foi pelos filhos de Israel, aos quais ele também se incluía, mas não foi dele especificamente. Nós, filhos de Israel, teus servos, e aí, ó, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu, e aí ele se inclui, né? Pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido todo corruptamente. Então ele se coloca no lugar do povo e confessa o pecado do povo. Ele confessa o pecado do povo e coloca aquilo que Deus faria, né, se não cumprissem e não guardassem os mandamentos. E aí que seriam espalhados, né, vos espalharei, né, seriam exilados, foi o que aconteceu. E aí
teria o cumprimento, né? Se eles cumprissem e guardassem os mandamentos, né? O que o Senhor faria? Ainda que estivessem nas extremidades, o Senhor os ajuntaria e os traria para o lugar que escolheu para habitar o seu nome. E com base nisso, ele fala: olha, esses que erraram, né? Ou seja, esses de quem eu estou confessando o pecado, onde eu me incluo, Senhor, esses ainda são teus servos e ainda são o teu povo. E aí ele diz: Senhor, escuta a minha oração, né? Estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo. Escuta a minha oração e de todos aqueles que se agradam de temer o teu nome. Ou seja, Senhor, escuta a minha oração, que temos seu nome, procuro andar na tua presença, e dos meus irmãos que ainda também andam na tua presença. Faz o seguinte, Senhor, eu te peço, que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante esse homem. Então, é uma oração de quem entendia que o bem-estar, né, do povo de Deus era mais importante do que o seu próprio bem-estar. Então, a coletividade era mais importante do que o benefício dele próprio, né? Algo muito interessante que ele acaba colocando diante de Deus. E uma outra coisa, ele entendia que o pecado geral do povo de Deus também era seu pecado, né? E por isso também deve ser confessado. E muitas vezes hoje nós enxergamos na igreja do Senhor o pecado que muitos têm feito, muitos têm cometido, e nós precisamos entender que se é um pecado geral do povo de Deus, ele também é nosso pecado e nós precisamos confessar. Nós precisamos colocar diante de Deus e confessar esse pecado. Mas vamos lá. Neemias 8. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está de a fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se a adorar o Senhor com o rosto em terra. Então, o que nós vemos aqui? Que eles criaram oportunidades para a leitura pública da palavra de Deus. Então, aqui, ó, o povo se ajuntou como um só homem, né? O povo se ajuntou como um só homem. O povo pediu, né, que trouxesse o livro da lei, né? Então eles pediram isso, eles disseram a Esdras para que trouxesse o livro, o povo se juntou e pediu, Esdras trouxe a lei, o livro, né? E reuniu aquele povo ali, e o que ele fez? Ele leu o livro diante da praça. Ele leu o livro diante da praça. Um detalhe muito interessante é que eles estavam num púlpito de madeira, e um púlpito que fizeram para aquele fim. Ou seja, se eles fizeram um púlpito, não sei se você vai rir de mim, mas se eles fizeram ali
um púlpito, né? Vamos dizer aqui que se eles fizeram um púlpito, é porque esse púlpito foi algo que eles planejaram, algo para usar para aquele fim. Então, eles fizeram um púlpito para aquele fim. Eles valorizavam aquele momento, né? Foi um momento valorizado da leitura da palavra do Senhor. Então nós precisamos criar oportunidades para a leitura pública das Escrituras, como o quê? Como fonte de entendimento e de encorajamento. Esse é o propósito de lermos publicamente a palavra de Deus. E aí no versículo 10, nós vemos: disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então o povo, no meio daquela leitura, em dado momento o povo adorou o Senhor, louvou o Senhor, e o povo ficou contristado, né, com algumas situações que eles estavam sendo confrontados. E aí eles recebem essa palavra: olha, faz o seguinte, vão comer carnes gordas, ou seja, vai comer o seu churrasco, né? Vai comer a sua carne gorda, vai tomar lá o seu refresco, o seu suco, sua bebida doce, e faz o seguinte, ó, não pensa só em vocês não, olha por aqueles que não têm nada preparado para si. Muito interessante, né? Ó, cuida de você, ou seja, ame-se. Muito interessante isso aqui. Ame-se. Cuida de você, né? E faz o seguinte, ama o próximo também. Ama o próximo. Muito interessante. Por quê? Quando você, se amando, amar o próximo também, ou seja, enviar a porção daquilo que você vai comer e beber, significa que você vai amar o seu próximo como a você mesmo. Muito interessante isso aqui. Porque esse dia ele é consagrado ao nosso Senhor. Por quê? Porque uma vida dedicada a Deus, ela faz isso aqui, ó. Uma pessoa que tem o seu dia consagrado ao Senhor é uma pessoa que ama ao próximo como a si mesmo. O que vai acontecer? Quando você fizer isso, oh Senhor, aleluia. Quando você fizer isso, a tua tristeza, ela vai se tornar em alegria. Porque virá uma alegria de Deus, uma alegria do Senhor que vai te fortalecer. Amém? Escuta a palavra de Deus para a tua vida. Quando você amar o teu próximo como a você mesmo, procurando se consagrar, se separar para Deus, a tristeza que você está vivendo, ela vai ser dissipada, porque você vai receber a alegria que vem de Deus, e essa alegria que vem de Deus, ela vai te fortalecer. Amém? Cultive e promova a alegria do Senhor entre o povo de Deus como uma poderosa ferramenta, poderosa fonte de poder espiritual. Neemias 12, 27 e 30. A dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. E aí, depois o versículo 30. Purificaram-se os sacerdotes levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então, o que nós vemos?
nós vemos aqui no 43. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Então observe que a celebração regular do sucesso santo e do progresso espiritual. Observe, né, tenha cuidado em regularmente celebrar o sucesso que você tem e o progresso espiritual. Procure sempre celebrar isso. E dedique as suas obras ao Senhor, sabendo que é Ele que possibilita todo o sucesso e progresso. O que o povo fez aqui? Dedicou o muro ao Senhor, dedicaram o muro ao Senhor. E quando eles fizeram isso, eles fizeram com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Fizeram um louvorzão ao Senhor. Purificaram sacerdotes e levitas, purificaram o povo, as portas e o muro. E aí no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram. Né? Então, nós precisamos fazer isso. Celebrar regularmente nosso sucesso, daquilo que apresentamos a Deus, as coisas de Deus, a nossa vida e o nosso progresso espiritual, o avanço da obra de Deus, o avanço do reino de Deus. Nós precisamos celebrar isso, né? E tudo que nós fizermos, devemos dedicar ao Senhor, sabendo que é Ele que vai nos dar o sucesso e o progresso naquilo que nós nos propomos a fazer. Vamos lá? Os segundos princípios, fundamentos e ensinos são princípios para uma vida sábia. A sabedoria reconhece que o Senhor é a fonte de qualquer avanço espiritual. Também tem consciência de que nem todo progresso vem sem oposição, mas que vai encontrar-se com oposição espiritual, algumas vezes expressa por meio de intermediação humana. Portanto, atue com discernimento. O sábio saberá diferenciar a verdadeira origem de muitos ataques verbais como uma incursão motivada pelo nosso adversário espiritual. Neemias 1:11. Aquela oração que Neemias fez, nós lemos no início. Versículo 11 do capítulo 1. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. E nesse tempo eu era copeiro do rei. Então, compreenda e creia que o sucesso e os favores concedidos aos homens provêm do Senhor. Então ele pede aqui, concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Então nós precisamos fazer isso. Neemias 2:12. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar para onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra. Interessante, deixa eu marcar aqui. Compreenda que sabedoria implica examinar bem determinado tema antes de emitir qualquer decisão ou decreto. Então aqui, o que Neemias fez? Neemias, ele de noite, ele saiu pela porta do vale, pro lado da fonte do dragão,
ir para a porta do monturo, ele contemplou os muros de Jerusalém, ele depois passou a porta da fonte, ao açude, né? Depois ele subiu à noite pelo ribeiro e contemplou ainda os muros. Ele voltou, entrou pela porta do vale e voltou para casa. Então ele primeiro ele examinou bem aquela situação, qual seria a direção de Deus, o que precisava ser feito para a restauração, reconstrução dos muros de Jerusalém. Outra coisa, outra atitude dele ali, que nós precisamos aprender, é que devemos adiar a comunicação aos outros até que nós tenhamos prescrutado a mente do Senhor. Então Neemias fala aqui, ó, que ele não avisou ninguém, né? Ó, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não falou com ninguém. E depois, ó, não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então, primeiro ele quis ter uma direção de Deus, né, um plano de Deus, e depois desse plano, no momento certo, com quem precisasse, ele falaria. Então, nós precisamos fazer assim, adiar a comunicação aos demais, até que nós tenhamos um entendimento claro, a direção do plano do Senhor, né, para as nossas vidas. Neemias 2:19. Porém, Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo Amonita e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Né? O Sambalate e Tobias eram a oposição, né, de Neemias na tarefa da reconstrução. Então eles zombaram, e Gesem também, né, participou ali, mas principalmente Sambalate e Tobias. Zombaram de nós e nos desprezaram, né? Então nós devemos esperar e não nos surpreender nem desmaiar diante da hostilidade que se manifesta quando nós temos a intenção de executar a vontade do Senhor, né? Se você entregou a sua vida a Jesus, se não, eu quero te convidar a você entregar a sua vida ao Senhor Jesus e pedir que Ele reconstrua os muros da sua vida, que Ele te reconstrua, que Ele te faça de novo, que Ele te levante, que você possa buscar andar na presença dEle verdadeiramente. Mas se você já entregou sua vida a Jesus, quando você passa a querer fazer a vontade do Senhor, certamente você viveu várias oposições, talvez até de familiares, amigos, pessoas próximas a você, zombando, né, de posturas suas. Você, por exemplo, você chegando na segunda-feira no seu trabalho, e aí as pessoas começam a falar do fim de semana, eu fui para tal local, fiz isso, fiz aquilo, muitas vezes coisas boas em família e muitas vezes não, né? Muitas vezes coisas que desagradam ao Senhor. E aí chega a sua hora de falar e você fala: Não, eu tive um tempo em família e tudo, mas ontem, olha, foi tão especial. Eu fui para a escola bíblica, eu fui ao culto, e entreguei meu louvor e minha adoração, aprendi de Deus, aprendi na palavra. Olha, foi uma bênção, estava lá com os irmãos. E aí a pessoa já começa a te zombar e muitas vezes pergunta: e você também entregou seu dízimo? Né? Ou como muitas vezes eles falam: você pagou o seu dízimo ao pastor? Né? As pessoas zombam, né, de você quando você procura fazer a vontade de Deus. Mas espera, isso é normal, não se surpreenda e nem desmaie diante dessa hostilidade. Né? Neemias 2:10. Disto ficaram sabendo Sambalate, Horonita e Tobias, o servo Amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então, muito lhes desagradou
que alguém procurasse o bem dos filhos de Israel. Saiba que qualquer favor demonstrado ao povo de Deus vai encher de ira o nosso adversário espiritual. Saiba discernir o fato de que isso aqui é muito importante, muitas inimizades humanas são motivadas por razões espirituais. Não tem aquela pessoa, aquele teu vizinho, aquele teu colega de trabalho, aquela pessoa, às vezes até um familiar, que passa a ter uma inimizade contra você. Então saiba que muitas vezes, na maioria das vezes, isso é motivado por razões espirituais. E aí, a sua luta, a minha luta, ela não é contra carne nem sangue. Não é contra essas pessoas, mas é contra aquilo que está agindo por detrás daquela pessoa. E muitas vezes essa pessoa nem sabe. Tá? Então, entenda isso. E olha, eu discerno de Deus de te falar outra coisa agora. Existem inclusive amizades, aqui eu falei de inimizades, mas existem amizades que elas também são motivadas por razões espirituais, não porque Deus enviou aquela pessoa para ser sua amiga, mas porque muitas vezes é o inferno infiltrando aquela pessoa como sua amiga para que ele possa tentar destruir a sua vida. Amém? Quando você estiver ouvindo isso agora, o Espírito de Deus ele vai revelar o teu coração, a tua mente, vai te abrir os olhos e você vai entender que é com você e você vai entender que amizades são essas, tá? Neemias 6,12. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Saiba discernir e rejeitar profecias negativas provenientes de fontes suspeitas. Tem gente que só quer ouvir coisa boa, né? Uma profecia. Tem gente que já espera ouvir a coisa ruim. Só que independente se for algo bom ou ruim, nós precisamos discernir se vem de Deus ou não, e se não vier de Deus, rejeitar. Bem? Terceiros fundamentos do ensino são princípios fundamentais para a fé. Vamos lá? A fé aceita a Deus como ele se dá a conhecer em sua palavra e não questiona suas promessas. Por meio da fé podemos falar com confiança, dando louvor a ele pelas promessas que produzirão bons resultados. Neemias 2, a partir do versículo 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Muito interessante porque lembra que nós vimos Neemias orando ao Senhor para que ele tivesse bom êxito para falar com o rei, né? Então o rei falou para ele: olha, vem cá, o que você me pede agora? E aí Neemias ele orou ao Deus dos céus, né? Ele orou a Deus. O rei pergunta para Neemias: Neemias, o que você me pede agora? Neemias não respondeu de pronto. Neemias ele
orou ao rei ao Deus dos céus. Neemias ele foi falar com Deus primeiro para buscar uma direção. Buscou uma direção e aí ele fala, né, aquilo que era necessário. E aí o rei respondeu a ele: tá bom, você quer ir para lá, você quer ajudar a reedificar a cidade, os muros da cidade, mas me responde uma coisa: quanto tempo você vai se ausentar? Lembra que Neemias era copeiro do rei? Né? Então o rei, quando é que você vai voltar? E aí aprove ao rei o enviar. E ele marcou certo prazo com o rei. Ele falou: não, rei, fica tranquilo, porque eu não vou demorar. Eu tenho um tempo determinado para que eu possa retornar. Então nós vimos Neemias orando para que a resposta dele, né, fosse uma resposta que viesse de Deus. Então aprendemos isso, orar para que as nossas respostas em situações difíceis venham do Senhor. E outra, não responder com impetuosidade ou arrogância. Tá? E até um detalhe aqui, uma curiosidade para você. Qual é o contexto disso aqui? Neemias ouviu a notícia, estava triste e reagiu no espírito orando ao Senhor. Lemos no capítulo 1. E ele pediu que quando ele estivesse diante do rei, Deus desse graça a ele. E no tempo que Neemias era copeiro do rei. E aí no tempo que Neemias estava lá para servir ao rei, né, provar o vinho, interessante que Deus o colocou nessa posição, né, só alguém tão próximo ao rei assim para poder conversar com o rei, receber o envio do rei, a autorização do rei, né? Então já vemos o favor de Deus ali. E o rei o vê triste e pergunta: por que você está assim? E aí ele narra, conta a história, né? E aí o rei pergunta para ele: tá, mas diante disso aí, o que você me pede? E Neemias ora ao Senhor e fala aquilo que o Senhor dirige. E aí um detalhe interessante, ó. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele. Muito interessante isso aqui, por quê? Por que a rainha estava sentada junto dele? Esse era um dos papéis fundamentais da rainha, porque ela sentada ao lado do rei, junto ao rei, ela teria um poder de influenciá-lo e poder o conduzir a tratar as pessoas com mais, vamos dizer assim, com mais gentileza, com menos impetuosidade, né? Esse era um dos papéis fundamentais que uma rainha tinha. O que nós enxergamos também é que a nossa família, né, na nossa casa, no nosso casamento, os homens muitas vezes eles têm uma maneira um pouco firme, né, de responder coisas muitas vezes da natureza humana, outras não. E sempre tem aquela esposa, sabe, aquela ajudadora que o Senhor colocou ao nosso lado. E ela sempre tem uma palavra branda, uma palavra diplomática. Não, meu amor, não é bem assim, responde dessa forma. É melhor você fazer dessa forma assim, né? Fala dessa maneira, vai ser melhor. O que você acha, né? Então, da mesma forma como nas nossas famílias, né, no nosso casamento, tem isso, a rainha sentada junto ao rei tinha esse papel também. Seguindo. E ainda disse ao rei, Neemias 2,7, ainda disse ao rei: se o rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, e para a casa em que deverei alojar. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Expresse gratidão por toda a riqueza e favor recebidos. Então, Neemias ele ainda continua falando aqui: rei, se parecer bem ao senhor,
me faz isso, 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 isso. O que seria esse isso, isso, isso? Era que ele tivesse carta para ir aos governadores da linha do Eufrates, para que permitissem passar e entrar em Judá, né? E também uma carta para Asaf, para que eles tivesse o quê? Madeira para as portas da cidade, para os muros e para o alojamento dele. E aí o rei deu as cartas. O que aconteceu? Ele viu que Deus o abençoou com isso e ele foi grato, porque a boa mão do meu Deus não foi pelo meu poder de persuasão, porque eu sou convincente, porque eu conquistei isso. Não, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ele era grato ao Senhor. E o quarto item, né, os últimos fundamentos e ensinos são os princípios para uma vida generosa. Devemos, em primeiro lugar, mostrar nossa generosidade para com a obra de Deus, fazendo do cuidado dos seus servos uma alta prioridade. Neemias 13:10. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam. Os quinhões dos levitas não se lhes davam. De maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo, ou seja, estavam passando necessidade. Os obreiros da casa de Deus e os adoradores estavam passando necessidade. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Quantos obreiros da casa de Deus, né, de tempo integral, não passam dificuldades, né, e por essas dificuldades apresentadas eles acabam fugindo cada um para o seu campo, né, vai cada um buscar o seu sustento numa vida profissional, né, vai buscar quantos pastores, eu mesmo já ouvi testemunho de pastores que pelas necessidades que estavam passando se sentiram compelidos a entregar o cuidado, né, o zelo do rebanho de Deus a outras pessoas para que eles pudessem conquistar o seu recurso financeiro através de um trabalho digno, mas diferente daquilo que eles foram vocacionados pelo Senhor, né? E aí continuando no versículo 12. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Os tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas Pedaías como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para os seus irmãos. Então todo o povo, né, levou os dízimos, né, para os depósitos. E aí Neemias estabeleceu os tesoureiros para cuidar daquela oferta, né, daqueles dízimos e distribuir, né, abençoar, pagar aquilo que era o salário devido, né, a porção devida aos irmãos levitas e cantores. Assegure-se de que os servos de Deus estão sendo atendidos de forma adequada. Evite qualquer tendência de negligência para com a obra de Deus em favor das preocupações pessoais ou ambições egoístas. Eu não sei se você se preocupa com o teu pastor, se você se preocupa com a tua liderança, como é que está em casa, se está passando alguma dificuldade, se está precisando de algum alimento,
se tem alguma conta atrasada. Eu não sei se você se preocupa, mas se preocupa, sabe? Verifique que se o servo de Deus, primeiro, a tua liderança, se está passando alguma necessidade, se está tudo em ordem, se está tudo certo, verifica isso. Infelizmente, muitas congregações, muitos ministérios, muitas igrejas, o líder tem sua remuneração, né? Mas não é uma remuneração que é aquilo que acaba muitas vezes sobrando depois de pagar as contas, né? Da casa de Deus, e aquilo que sobra é o que ele vai se virando com a família. E muitas vezes nós, como corpo, ignoramos, né? Deixamos de lado, não nos asseguramos. Sem falar também nos irmãos, outros irmãos, que muitas vezes passam por dificuldades, né? Nós devemos nos assegurar de que estão sendo atendidos de forma adequada e não negligenciar, não deixar. Por que o texto nos mostra que aqueles levitas e cantores estavam fugindo cada um para o seu campo? Porque não estavam mais ofertando e dizimando. Então eles não tinham mais. Então não negligencie, sabe, a obra de Deus. Em favor de você se preocupar com as suas coisas. Não, semeie, oferte, abençoe. Tem até um texto, me lembrei agora, o Espírito me lembrou agora que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos estudando Neemias, mas dentro desse contexto da restauração de Jerusalém, nós estudamos no vídeo anterior sobre Esdras, né, com a restauração do altar e o lançamento dos alicerces. Nós vimos algo muito interessante de como o povo voltou do cativeiro e eles entregaram ao Senhor uma oferta, né? Eles restauraram o altar para entregar uma oferta ao Senhor. E dentro desse contexto da restauração, né, do templo e depois da edificação da cidade, dos muros, no livro de Ageu, nós vemos algo muito interessante, porque as pessoas estavam desanimadas, né? Houve uma ação espiritual que os desanimou ali. E aí diz assim, Ageu no capítulo 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes de vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado, tendo semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra
e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Por que isso, irmãos? Por que isso? Porque eles negligenciaram a obra de Deus em favor das suas preocupações pessoais e suas ambições egoístas. Ok? Um golinho d'água para molhar a garganta depois da aula, né? E aí, eu pude te abençoar com esses fundamentos ensinados, com essas verdades? Olha, eu espero que sim. E se você foi edificado, eu quero pedir que você compartilhe, reparta o pão. Reparta esses ensinamentos com outras pessoas, para que mais pessoas possam aprender essas verdades, colocar em prática e assim elas também crescerem espiritualmente. Isso é muito importante nesse tempo onde se aproxima a volta do Senhor Jesus, que as pessoas estejam fortalecidas espiritualmente, maduras, para que elas possam estar prontas para a volta do Senhor. E se você quer compartilhar, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, compartilha nas redes sociais, por e-mail, fique à vontade, tudo bem? Agora eu quero te entregar presente, isso mesmo. Os slides dessa aula, os slides que eu usei nessa aula, para você acompanhar, estudar, pode enviar para outras pessoas, não tem problema. E também um guia de 3 passos simples e poderosos, que vão te ajudar a aquecer a vida espiritual, tudo bem? Agora eu quero te pedir alguns favores. Se você gostou, se eu pude te abençoar com essa aula, clique em gostei. Se não, clique em não gostei, que eu vou entender assim se eu pude te abençoar ou não. Deixa sua dúvida aqui, vamos interagir nos comentários, tudo bem? E você também pode se inscrever no canal. Você se inscrevendo no canal, você pode se inscrever aqui, clicando aqui, se inscrevendo no canal, você vai poder acompanhar os próximos vídeos quando eu publicar e você ser notificado automaticamente. Tudo bem? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.